Olá, gente linda! Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio, evangelista Patrícia. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like e também deixe um comentário, a parte que mais falou com você nesse capítulo 12 de Números. Números capítulo 12, que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas e nos permitir entender a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 12 de Números, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. E eles se levantaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. A meu entender, o que eu entendi aqui, que essa mulher cuxita é a Zípora, porque ele casou com uma mulher, ele esteve fora o tempo todo, quando ele fugiu, quando ele matou aquele escravo, e disseram, porventura Deus tem falado só com Moisés? Não tem também falado conosco? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu e não gostou. E Moisés, ele era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse chamou Moisés, Arão e Miriam, chamaram os três, a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda da congregação e saíram eles três. E aí, então disse, ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Mas ele falou, não é assim com meu servo Moisés. Não é assim. Que ele é fiel em toda a minha casa. Moisés é fiel. Então Deus falou assim, com Moisés é diferente. Ele falou assim, eu faço a conhecer através de sonhos, mas com Moisés a intimidade é maior. Boca a boca eu falo com Moisés. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou. A nuvem se afastou de sobre a tenda, que Miriam, nesse momento Miriam se achou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Que susto Arão deve ter tomado, né? Então disse Arão a Moisés, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos, nós pecamos, tenha misericórdia. Aí, ora não seja ela como um aborto que ainda saído do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida, porque a lepra ela consumia a carne. Moisés clamou imediatamente ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures, porque o Arão levou um susto quando ele viu que essa maldição caiu sobre Miriam. Ele correu e rogou a Moisés para rogar por eles. Aí o Senhor Deus respondeu a Moisés, seu pai lhe cuspira no rosto e não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Ela ficou como se diz, né, em quarentena 7 dias. Assim Miriam foi detida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã quando passou esse tempo de lepra. É muito forte esse capítulo, porque, olha bem, do 1 ao 2, a rebelião atinge os da casa. Quando se levanta contra o profeta do Senhor, contra o servo do Senhor, a rebelião afeta os da casa.
A verdadeira razão da briga entre os irmãos de Moisés, que era Miriam e Arão, era... E ele não foi a ancestralidade da esposa de Moisés, porque ela era cuxita, ou ela era da Etiópia, né? Mas eles se levantaram contra o cabeça, contra a autoridade, porque eles cobiçaram a autoridade autoridade que Deus deu a Moisés. Eles questionaram por que Moisés tinha aquela autoridade. Houve um ciúme aí, houve um ciúme. Eles queriam competir com Moisés. E no reino de Deus não existe ciúme e nem competição. Se você anda competindo com alguém, para com isso. Às vezes, muitas vezes, mulheres competem muito uma com a outra, quer andar mais arrumada que a outra, às vezes coloca um salto e fala assim, vou ver como é que fulano de tal vai me ver hoje na igreja. Devemos tomar muito cuidado, né? E Deus ficou ressentido de Arão e Miriam ter se levantado, ter murmurado contra Moisés. E ele chamou os três, né, à porta da congregação, perto da congregação, e há algumas especialidades nesse versículo 3 aí, né, quando Deus fala assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Para pôr em dúvida a autoria de Moisés, né, do livro de Números, mas Moisés não está agindo em defesa própria aqui. Quem defendeu Moisés foi Deus. Afinal de contas, humildade é o reconhecimento de estar sob a poderosa mão de Deus. Jesus também declarou ser humilde. Muitas vezes nós não entendemos a atitude de um líder relacionado com a nossa pessoa, mas não vamos levantar em murmuração contra esse líder. Se Deus quiser que eu pregue, eu vou pregar. Se Deus quiser que eu louve, eu vou louvar. Se Deus quiser que eu... É Deus. Nós devemos estar no controle de Deus, tá? E vamos buscar essa mansidão, porque o último fruto do Espírito é domínio próprio. Nós temos que ter esse autocontrole para evitarmos de estar conversando. Se for falar de alguma pessoa, nós devemos falar à frente dessa pessoa, no momento certo, conversar com ela. Se você não quiser falar, apenas ore e fala com Deus. Nesse momento, né, Deus, do versículo 14 ao 15, Deus comparou a vergonha de Miriam como que alguém teria recebido um cuspe no rosto, porque é muito humilhante, né, alguém receber um cuspe no rosto. E aí ele comparou e falou que ela ia ficar exilada 7 dias, que era normal para purificação ou restauração de um leproso. Como é hoje, né, gente? Olha para vocês verem. A pessoa mesmo gripada, ela tem que ficar 7 dias. Ela não pode sair gripada. Hoje não pode mais, né? E aí, gente, Cádiz é no deserto de Parã, é identificado como Cádiz Barneia. Ô, gente, é muito lindo esse nome, Cádiz Barneia, mas você já observou o significado de Cádiz Barneia? É descrita por Moisés como o grande e terrível deserto, conforme em Deuteronômio 1,19, tá? E aí, esses detalhes aí, é só para ver o quanto que Deus protege seu servo. Então, gente, não fica chateado, não. Eu sei que não é fácil nós tolerarmos algo que esteja acontecendo na igreja, certas decisões de pastores e tudo. Mas vamos orar, vamos apresentá-los, pastoras, vamos apresentá-lo perante o Senhor. Falar com vocês que o mesmo Deus que agiu lá no passado com Moisés, ele age nos dias de hoje. E eu tenho certeza que nada acontece por acaso.
Deus tem um propósito. Nós temos que entender o propósito do Senhor. E eu creio que quando Miriam ficou ali leprosa, ficou ali 7 dias, né, para a purificação, eu creio que na hora que Deus rogou, que Moisés rogou a Deus para ter misericórdia, eu creio, assim, eu entendo assim, mas cada um entende do jeito que quiser, né? Do jeito que Deus der entendimento, não me perdoe, do jeito que Deus dê entendimento. Ao meu entender, quando Moisés rogou por Arão e por Miriam, ela foi curada e ficou num processo de purificação, porque precisava ficar nesses 7 dias e eles esperaram para poder partir. E Arão ficou esperto, correu e pediu Deus para ter misericórdia, pediu Moisés para pedir Deus para ter misericórdia, e Moisés rogou a Deus. Agora, muitos falam, né? Muitos não, eu vi uma pregação falando que é por causa da linhagem sacerdotal dele, para não corrompê-la. Mas só Deus sabe o porquê, que há mistérios que nós vamos saber somente lá no céu. Mas eu louvo ao Senhor, que aqui todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, que Jesus nos fez reis e sacerdote. Eu sou, né? Eu faço parte da linhagem sacerdotal do Senhor. Então, meu querido e minha querida, as pessoas têm que tomar cuidado para falar de mim. E eu também tenho que ter cuidado de falar de você. E a mulher, ela tem que vigiar muito, porque ela fala. E tem homem também que fala bastante. Gente, e na palavra de Deus fala que ai daquele que suscita a ira da pessoa contra alguém. Então vamos vigiar, vamos orar, que Deus perdoe, que nossa língua possa ser refreada em Cristo Jesus, que possamos ter um autocontrole, mesmo que alguém faça algo que nos deixe triste. Se você tiver coragem de falar com ela, você fale, mas não se levante contra o ungido do Senhor. Amém? Eu louvo ao Senhor por esse capítulo. Deu a entender que essa mulher cuxita era Zípora, tá? Se eu estiver errado, você deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, gratidão a Deus por nos permitir entender. Deus, que possamos ser pessoas abençoadoras e não murmuradoras em Cristo Jesus. Amém? Beijo. Até o próximo vídeo.